Olá, estou aqui novamente para mais uma live, né? Falando sobre reprogramação da mente. É um assunto que eu sou apaixonada, eu realmente curto pra caramba, porque foi aí que eu descobri que você pode conquistar tudo, tudo aquilo que você deseja, sonha. Eu sou a Andréa Moreira, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, bom, eu sou coach, sou apaixonada por desenvolvimento humano e tenho falado sobre hábitos. E decidi fazer essa série de 21 semanas sobre reprogramação da mente, porque acredito que tem muita gente precisando desse conhecimento, precisando realmente resolver algumas questões, realizar os sonhos e não sabe qual o caminho, a melhor maneira de fazer isso. Então, pensando nessas pessoas, eu decidi fazer essa série. Ai, oi lá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olha, Barone, você tá aqui também. Bom, então nessa série de 21 semanas, né? Eu vou estar falando sobre reprogramação da mente, né? Tá lá no meu canal no YouTube, eu deixo. Já, essa eu acho que é a quinta semana, se não me engano. E eu tenho falado sobre como você pode realmente sair do piloto automático e ter controle da sua vida. E eu vou falar exatamente sobre isso, né? A mente consciente e inconsciente. A semana passada eu falei sobre visualização, a importância disso e como que você deveria praticar esse exercício. Só que o que aconteceu? Algumas pessoas me procuraram, falaram que nunca fizeram, achavam que é difícil. Porque que acontece? A mente, quando você começa a visualizar, ela tá num plano consciente. E aí você às vezes começa a pensar, isso não vai dar certo, eu não consigo, não é pra mim, o que eu quero é muito grande, enfim. E aí você começa a se sabotar, né? Você começa a ter aqueles pensamentos que eu acredito que é um padrão que você já tem desenvolvido, né? Algo que você aprendeu. E aquilo vai minando os seus pensamentos e a sua visualização e você acaba desistindo. Então, pensando nisso, eu resolvi falar exatamente sobre isso, né? Como funciona a nossa mente. Ah, obrigada, linda Tete. Tudo bem? Maristela, espero que você esteja bem. Mande notícias. Se tiver alguma pergunta, por favor, pode escrever aí que eu vou responder no final. Então, o que que acontece? Quando a gente tem a mente consciente e inconsciente, né? Então imagina um iceberg, né? A parte que fica visto, né? Que o pessoal pode ver, que é a pontinha do iceberg, é a nossa mente consciente, aquilo que a gente tem controle. O inconsciente é todo aquele misterioso, né? No nosso cérebro que a gente realmente não precisa ficar pensando para realizar. Por exemplo, nossas funções, né, físicas, biológicas, elas não precisam estar conscientes. Você, por exemplo, toma um gole de chá, você não precisa pensar que você engoliu, ele vai descer pela sua garganta, vai chegar no seu estômago, enfim. Isso são funções que você não precisa pensar. Respirar, piscar o olho, mandar uma mensagem, dirigir, coisas que você já aprendeu também, são coisas que você não precisa pensar, você coloca no piloto automático. E o mesmo acontece com padrões de pensamento. Na verdade, você cresce e aprende certos padrões e vai reproduzindo aquilo. Então, às vezes, quando você quer fazer alguma coisa, eu vou falar uma coisa que é muito simples. Você quer, por exemplo, fazer uma dieta e você tem na sua família pessoas que sempre falaram que é muito difícil, que não para você não é, que é a sua estrutura ser daquela forma, que você tem ossos largos e que você jamais vai conseguir ter um peso X, ou que se você emagrecer demais, você vai ficar assim, um assado. Então, isso são padrões de pensamentos que se você não tiver consciência deles, você vai acreditar que vai ter isso como verdade e vai acabar não pensando uma nova forma, porque existe um filtro, né, que impede você de ver outras formas, de você pensar de maneira diferente. Então exige um esforço. Por exemplo, se eu quero, por exemplo, escrever, eu escrevo com a mão direita. Se eu quero escrever com a mão esquerda, eu vou ter que vai exigir um esforço meu, eu vou ter que treinar, eu vou ter que parar, eu vou ter que alinhar tudo isso, né? E a mesma coisa o padrão de pensamento. Quando você pensa sempre numa direção, você está acostumado a pensar de um jeito, você passou a vida toda sendo de um jeito,
para você sair disso exige um esforço. Mas primeiro você tem que tornar consciente esse momento. Você tem que entender qual é o pensamento que está te impedindo de você atingir um objetivo. Por exemplo, eu gosto sempre de falar disso porque é uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre quis correr, eu sempre tive vontade de participar de uma corrida de rua ou de uma competição, mas eu passei a vida toda acreditando que não seria possível, que eu não conseguiria. Primeiro porque na escola minha mãe não deixava fazer educação física por causa do problema no coração que eu tinha. Então eu achava que aquilo não era pra mim. E eu passei a vida toda fugindo disso, pensando que eu ia ficar mal, que eu ia passar mal, que eu ia ter algum problema de saúde, que, enfim, sei lá, que eu ia infartar ou porque eu tenho problema no coração, né? E eu parei de fazer um monte de coisa, deixei de fazer um monte de atividade física, porque eu acreditava nisso. Eu verdadeiramente acreditava que não era pra mim. Até que um dia eu pensei assim, ué, da onde que vem isso, esse medo, esse pensamento? Porque quando eu lembrava meu histórico de vida e todas as coisas que eu fazia quando eu brincava, isso sem um compromisso do esporte, né, de uma educação física, por exemplo, eu tava só brincando, tava lá com os meus amigos, eu não fazia uma atividade leve, eu era bem intensa naquilo que eu fazia. Então eu fiquei pensando, não, mas isso não tá certo. E quem sabe se eu tentar só por um pouquinho, né? Se eu tentar correr sei lá, começo 1 quilômetro, de repente eu vejo como eu me sinto, e aí sim eu vejo se aquilo vale pra mim ou não. E foi muito engraçado porque quando eu abri essa possibilidade, quase imediatamente apareceu na academia que eu praticava musculação, eles abriram vagas para uma assessoria de corrida. E eu falei, perfeito, né? Eu que nunca corri, vou poder ser assistida, né? Eu já vou ter profissionais que vão cuidar, né, do meu desenvolvimento. E aí eu vou me sentir mais segura fazendo isso. E aí eu lembro que eu me inscrevi e já fui na primeira aula e o professor falou assim, bom, a gente não sabe como é que você corre, porque afinal de contas você nunca correu, então corra 5 km para eu ver o teu tempo e ver como você se sai e a gente começa a partir daí. E como eu não tinha nenhuma informação, nenhuma experiência anterior, eu fui lá e corri 5 km. Então, minha primeira corrida na vida foi 5 km. E eu lembro que eu fiz em 32 minutos, uma coisa assim. E logo depois, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre corrida, eu vi que eu tinha feito um tempo bom. Eu tinha feito uma corrida inteira, sendo que a maioria das pessoas não fazem isso. Elas começam caminhando, fazendo um trotezinho, enfim. E aí eu entendi, eu falei, caracas, quer dizer, se a gente... Bom, vamos tentar novamente, né? Porque às vezes dá um pane aqui. Então, como eu estava falando, então quando você não experimenta, não tenta fazer coisas diferentes, o que acontece? Você não sabe se vai dar certo ou não. Então, é importante você começar a perceber os pensamentos limitantes que você tem que estão te impedindo de você realizar aquilo que você deseja. E foi aí que eu percebi, olha quanta coisa eu estava perdendo, né? Quanta coisa eu estava deixando de fazer por acreditar que aquilo não era para mim. E foi nesse momento que eu decidi experimentar mais, me arriscar mais e fazer mais. Então é isso que eu quero nessa aula, né? Que você comece a se dar conta daquilo que você não está fazendo, né? Deixando de fazer por causa dos seus pensamentos. E o que acontece? Mais de 40% da nossa vida ou do nosso dia está no piloto automático. Então a gente tem dois tipos de pensamento ou dois tipos de comportamento. Aquele que está no piloto automático, que ele acontece exatamente quando você já sabe alguma coisa ou as suas funções, né? Físicas, biológicas, que você não precisa estar pensando para realizar, para acontecer. Então, pensamentos podem estar dentro, né, desse bolo, porque são padrões de pensamento que você vem desenvolvendo ao longo do tempo, ou que você aprendeu, ou que você mesmo, por alguma limitação, ou por algum problema, algum trauma, você acabou acreditando que aquilo era verdade. E aí esse é o piloto automático. E tem aquele padrão consciente que quando você vai, por exemplo, estudar, você vai realizar uma tarefa, um projeto, você está ali 100%, que é o que você precisa
realmente para poder realizar as suas coisas. Então é importante que você entenda isso e a partir disso você vai poder definir qual é o padrão de pensamento que você quer ter, né? Quando você deixa simplesmente a sua mente vagar, você tem muito menos chances de realizar suas coisas, porque às vezes, se você está num padrão positivo, tudo bem. Você já é uma pessoa motivada, você é uma pessoa que está decidida o tempo todo, você já acorda com objetivo bem específico do que você vai fazer durante o dia. Você já tem essa digamos assim, você já sabe, né, muito bem aonde você quer chegar. Você tem essa clareza, você tem isso muito bem estabelecido. Isso é ótimo para você. Mas tem pessoas que já acordam desanimadas, já acordam sem vontade, já achando que mais um dia é um saco, não entendem que é uma oportunidade para fazer diferente, para criar um novo, para poder realmente experimentar coisas novas, e aí acabam entrando no vitimismo, entrando numa situação não tão positiva e acabam deixando de lado para realizar os seus sonhos porque acham pesado, acham difícil, acham complicado fazer as coisas acontecerem. Então, é basicamente isso. Então, complementando com a visualização ontem, é importante você estar consciente dos seus pensamentos, dos seus desejos, daquilo que você quer para sua vida, de quem você quer se tornar. E a visualização, ela te ajuda muito nisso. Se você não assistiu isso, vá na semana passada que tem o vídeo onde eu falo sobre visualização. Por dois motivos ela é importante, porque ela te dá exatamente o momento presente, onde você está criando a sua realidade futuro, então ela te traz para esse momento consciente, né, o tempo todo. E também porque você cria exatamente aquilo que você quer viver, é aquilo que você quer atrair, não pensamentos negativos que vão te trazer coisas aleatórias ou coisas que você realmente não quer atrair, porque você está num padrão de pensamento inconsciente. Bom, essa aula foi bem curtinha, mas eu acredito que você já entendeu. Eu tô no canal aqui no YouTube, são mais de 100 vídeos até hoje sobre mudança de hábitos. Mudança de hábitos para você realmente poder, né, entrar no modo consciente e entender como que você funciona, quais os comportamentos que você tem tido, né, como que você tem levado a sua vida, se você tem avaliado a sua vida, avaliado os seus comportamentos, pensamentos e os seus hábitos, se eles são saudáveis ou não. Então, tudo ali você pode realmente revisitar isso, pesquisar, olhar para a sua vida, olhar para o seu momento, ver aonde você quer chegar e aí sim você toma uma decisão assertiva para sua vida. Então depende só de você, né? O mundo começa a partir de você, eu sempre falo. Não, as coisas não acontecem contra você. E é lógico que vão ter momentos negativos. Não é porque você está sempre positivo, você visualiza coisas boas para sua vida, que você tem a certeza do que você quer, você tem essa clareza que não vão acontecer coisas negativas. Mas como você vai lidar com elas é que é a diferença. É isso que vai fazer com que você se destaque, é isso que vai fazer com que você realmente, independente das dificuldades que você tenha, né, dos problemas que você venha enfrentar, você vai conseguir realmente superar cada um e vai atingir seu objetivo. Bom, era essa a aula de hoje, curtinha, só para você se manter, né, no foco daquilo que você quer. Essa reprogramação ela vai acontecer durante 21 semanas, a gente já está na quinta semana. Então, na descrição do vídeo vai ter o material lá no canal do YouTube Desafie-se Hoje. Tem lá para você baixar o material, para você baixar o e-book, para você criar suas metas, porque tem muita gente que ainda não criou e olha, nós estamos na metade de abril. Dá tempo, porque o tempo ele é contínuo, vai estar sempre acontecendo, então você pode escrever em qualquer momento, se você ainda não criou esse hábito. Então é uma oportunidade de você criar. E também tem um planner para o dia, para que você diariamente crie a sua vida extraordinária. Então você vai ali ter todas as ferramentas, todas as informações para você ter gratidão, para você se organizar, para você entender o seu nível de energia, e aquilo vai te ajudar a criar o seu dia perfeito e assim sucessivamente ao longo de um período você vai ter criado uma nova realidade, uma vida perfeita. Então, eu faço esse convite para você baixar esse material e faça esse exercício diário. Isso também é uma prática, é uma forma de você reprogramar, né? Diariamente você está criando ali o seu dia e não deixar ele acontecer aleatoriamente, sem
sem planejamento, sem programação. Tem muita gente que não se dá conta aonde está indo o tempo e ao passar dos anos olha para trás e não sabe para onde que a vida foi, porque não estava presente o tempo todo planejando, né? E colocando ali a vida acontecer exatamente como gostaria. Então, faça esse exercício diário e você me conta depois como que a sua vida já andou ao longo de um tempo. Era isso por hoje. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.